E aí, eu venho trazendo aqui para vocês um outro conteúdo aqui bem importante também, que é a gente entender as diferenças de entidades genéricas para entidades únicas. Você saber a diferença das entidades genéricas para as entidades únicas é algo fundamental, de extrema importância na construção de uma modelagem de banco de dados. Então, sem vocês saberem isso, pode dar muito ruim o sistema de vocês. É importante que vocês entendam a diferença desses dois tipos de entidade. A maior parte das entidades, dos conjuntos de entidades, gente, a maior parte dos conjuntos de entidade são únicos, né? Só que tem uma galerinha ali, tem alguns que são genéricos. Aí eu vou estar evidenciando ele aqui para vocês. Ó, conjunto de entidades genéricos, né? Geralmente eles compartilham atributos em comuns, né? Ele tem, todos os atributos dele podem ser compartilhados. Se todos os atributos podem ser compartilhados, geralmente esse conjunto de entidade aqui é um conjunto de entidade genérico. Geralmente eles são representações de itens que várias instâncias idênticas podem existir no banco de dados. Por exemplo, uma caixinha de leite, né? A caixinha de leite da marca Celita Integral. Quando vocês vão aos supermercados, geralmente vocês veem uma pilha dessas caixinhas de leite, né? Tudo igual. Então, nesse esquema aqui, né? Várias instâncias idênticas podem existir. Geralmente isso se caracteriza numa entidade genérica. Exemplos aqui, né, de conjunto de entidade genérica. Igual eu falei, uma caixinha de leite do supermercado, um pneu numa loja de autopeças. Então tem vários pneus iguais lá. Quando acontece isso, eu não crio uma linha de banco de dados para cada um dos pneus. Geralmente eu crio uma linha só lá na tabela, né, que já expliquei para vocês. Eu crio uma linha só e coloco ali, ó, quantidade. 18 pneus. Então, geralmente, conjunto de entidade genérico, eu tenho a coluna de quantidade ali, porque ele é genérico, né? Então posso ter vários. É uma característica comum também nesse conjunto de entidade genérico a gente ter um identificador comum. Identificador, gente, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, ó, são os códigos. Lembra que eu falei que todo conjunto de entidade tem um código? E depois a gente vai explicar melhor a importância disso? Mas, igual eu falei, você pode sair colocando código em qualquer conjunto de entidade que vocês foram criar, sem medo de errar. Um código só, tá, gente? Vai criar produto, você coloca lá código do produto. A cliente, código do cliente. Isso aí vocês podem colocar sem medo. Então é uma característica comum, entidades genéricas, ter um código que serve para tudo. Vocês veem muito isso no supermercado. Vamos supor, vocês vão pegar lá uma latinha de refrigerante. Aí vocês pegaram, vamos supor, 4 latinhas de refrigerante. Aí a mulher lá do caixa, às vezes passa o leitor do código de barra, ó, o código de barra aqui, ó. Ela passa o leitor do código de barra em uma latinha só, coloca vezes 4 e passa. Por quê? Porque é um produto genérico, o mesmo identificador, aquele código de barra ali, ele é o mesmo para as 4 latinhas. Então, ao invés dela passar 4 vezes o mesmo código de barra, ela passa uma vez só, coloca vezes 4. Tem caixa, né, que passa 4 vezes, já vi isso acontecer, mas não precisa, um erro é uma preguiça dela de digitar, alguma coisa assim. Mas geralmente quando é muita coisa, elas não fazem várias vezes, ela conta quantas são e multiplica ali. Por exemplo, vocês vão comprar um fardinho de lata, um fardo de cerveja, que é muito comum. Aí sempre acontece isso, ela vai lá, rasga o fardo, pega uma cerveja, passa uma, né, e multiplica por 12. Por que isso acontece? Porque ele é um produto genérico, ó. O identificador dele é comum a todos os outros. Então você passando um e multiplicar é a mesma coisa. É muito comum esse conceito de um identificador só para um monte de itens, né? Todos os itens que estão naquela linha ali. Geralmente são código de barra, QR Code ou um código que eles têm anotado lá. Isso acontece também no supermercado, por exemplo, quando você vai comprar, por exemplo, um tomate. Você vai lá comprar 1 quilo de tomate, você não tem não tem um código de barra do tomate, né? Mas ela tem anotado ali um código.
Aí geralmente ela pega um papelzinho que está anotado ali, uma pranchetinha, o código do tomate é tal. Aí ela vai lá e passa o tomate para vocês. É um código comum a todos os tomates que tem lá no supermercado, sacaram? Já os conjuntos de entidades, né, únicas, não pode ser feito assim. Cada um daquele tem que ter uma linha na tabela ali do banco de dados. Não posso agrupar em vários, igual eu fiz com as latinhas, por exemplo, agora explicando. Eles são únicos. Eu preciso. Eles têm atributos únicos. Eu preciso que ele seja rastreável. Eu preciso que ele tenha uma linha só para ele no banco de dados. Né? A maioria dos conjuntos de entidade, gente, são assim, tá? De conjuntos de entidade única. Né? A minoria são as genéricas. Por exemplo, né? Funcionários. Cada funcionário tem um número de carteira de trabalho. Cada funcionário tem um número de CPF, tem um nome diferente. Então não posso agrupar vários funcionários na mesma linha de dados, na mesma linha da tabela do banco de dados. Eu tenho que criar para cada funcionário uma linha diferente. A mesma coisa acontece com pacientes, a mesma coisa acontece com clientes, a mesma coisa acontece, por exemplo, com a venda. Cada venda tem um código diferente, foi vendido para um cliente diferente, um produto diferente, foi um funcionário diferente que fez a venda. Então, a grande maioria são desses tipos aqui, né, únicos. A minoria são genéricos, mas tem bastante genérico também, tá? Não é minoria, mas não é muito raro de acontecer não, geralmente acontece. Então aqui, por exemplo, um conjunto de entidade único, né? Por exemplo, uma obra de arte, né? Uma obra de arte tem uma data de criação, tem uma técnica de pintura ali da obra de arte, tem uma dimensão específica, né? Altura, largura, tem um artista específico que fez aquela obra de arte. Então eu não posso agrupar um monte de obra de arte numa linha só. Cada obra de arte tem importância e precisa de uma linha diferente. Característica aqui, né? Esses atributos específicos que eu expliquei agora, ó, uma identificação única, né? Por exemplo, um funcionário, né? Um funcionário ele tem um número de carteira de trabalho, por exemplo, e é único, aquilo não duplica. Então, cada funcionário tem uma identificação única ali, olha, que o outro não pode ter. Um cliente tem um CPF que está cadastrado lá que não pode duplicar. Uma venda tem um código de venda que não pode duplicar, né? É aquela venda. Então, há essa necessidade aqui de um número de identificação único. Geralmente, esses conjuntos de entidades também têm necessidade, né, de uma rastreabilidade, da gente entender o que aconteceu ali. Ó. Por exemplo, um cliente, né? A gente quer um histórico ali de tudo que ele comprou, do dia que ele comprou, há essa necessidade. Vamos supor, se ele reclamar de um produto que estragou, se você não tem a rastreabilidade das vendas que você fez para ele, como é que você vai saber a data que você fez? E aí às vezes pode ter perdido a garantia. Olha só a importância de ter a rastreabilidade. Então, se está tudo certinho, né, se tem a data da venda, se tem essa rastreabilidade, tal cliente fez tal venda, eu consigo olhar, meu cliente, eu vendi isso aqui para você há 3 anos atrás, que não tem mais garantia. Então é importante isso. Ó. Conjunto de entidade única tem essa característica da necessidade dessa rastreabilidade.